Hoje eu vou passar aqui para vocês como é que a gente faz duas coisas que é muito importante dentro do AutoCAD. Nessa tela, né, que está com essas quadrículas aqui, preta, a gente desenha em tamanho real. Né? Então a gente está desenhando aqui o tamanho dessa edificação, como ela é construída mesmo, de 200 e tantos metros, por aí adiante. Então isso aqui está tudo em tamanho real. Né? A escala, feito havia dito, né, ela acontece aonde? Ela vai acontecer nessa aba de layout. É aqui que a gente tem que pensar a escala que a gente quer para o desenho. Como é que a gente pensa a escala do desenho? Né? Então, assim, esse desenho, por exemplo, vai ser feito a impressão dele na escala de 1 para 200. Está indicando aqui em verde as curvas mestras, ou seja, a 0, a 5, a 10, a 15 e a 20, né, de 1 em 1 metro. Então, e aqui está o nome das ruas, então está indicando aqui, eu mudei um pouquinho o desenho para dar uma configuração melhor, colocar um pouco mais dentro do padrão, que é do padrão de AutoCAD, para ele estar com essa coloração aqui. Tá? Então aqui está preparado o desenho para poder ser feita a impressão dele. Tá? Bom, mas eu tenho que determinar a partir de agora qual que vai ser a escala de 1 para 200. Então tá, a escala de 1 para 200, as letras, os símbolos, todos eles têm que ser proporcional à escala de 1 para 200. Eu não vou trabalhar isso aqui agora, eu vou trabalhar só como você pega esse desenho que está na escala real, ou seja, 1 para 1, e transforma ele na escala de 1 para 200. A gente vai na aba de Layout, e na aba do Layout, normalmente aparece essa tela branca e um quadrado aqui com desenho, com todos os desenhos que tem lá na aba de Model. Então, tudo que está aqui no Model acontece lá dentro dessa janela aqui. Essa janela chama MView. Eu vou apagar essa janela e fazer uma nova, mesmo tamanho ou menor. Até maior para vocês poderem ver como é que quando a gente faz, tudo acontece dentro dela. A gente digita no teclado MV, aparece MView, e ele te pede para você poder abrir um retângulo, uma janela. Então vou abrir a partir do 00, 0,0, que é o ponto inicial do AutoCAD, né? Ele vai me dar aquele ponto que é o 0,0 e vou abrir um retângulo qualquer, de qualquer tamanho, não interessa. Cliquei. Tudo que está dentro daquela janela aparece aqui, como se fosse mesmo uma janela aberta. Então eu posso, inclusive, abrir várias outras. Vou abrir uma outra aqui, tamanho diferente. Vocês poderem ver, também apareceu. Está em tamanhos diferentes. Então aí já começa a aparecer a questão da escala. E que escala está isso aqui? Que escala está esse aqui? Em escala nenhuma, alguma escala qualquer. Tá? A preocupação agora não é essa. Bom, qual que é a outra preocupação? Eu tenho que saber que esse desenho aqui, eu quero que ele fique dentro de um formato A3. Eu já deixei previamente desenhado aqui, então esse é um formato A4. Como é que a gente desenha ele? É o tamanho em centímetros, ou seja, 21 centímetros por 29,7. Ah, como é que eu desenho? Retângulo, clico na tela, né? Mexo com o mouse e digito o valor para entrar nessas quadrículas que estão ali. 21, tab, 29,7 e dou Enter. Desenhou. Né? Vamos conferir a medida? 21 por 29,7. Ah, como é que é o seu tamanho dos outros? O tamanho dos outros são repetições. Então vamos lá, vou apagar aqui também de novo. O formato A3, vou copiar aqui para o lado, CO de copiar. Isso é um formato A4, o formato A3 o que é? CO, copio, são dois formatos A4, um ao lado do outro. O formato A2 é também uma cópia desse, só que o sentido agora, a gente gira o sentido dele e copia. E isso é o formato A2, A4, A3, A2. Formato A1, eu pego esse, giro e copio. Esses são os formatos A4, A3, A2 e A1. Lá na norma 16300
236, salvo engano o número, vai estar exatamente falando isso. Uma outra característica que tem é a seguinte, eles têm uma margem, isso é o tamanho da folha. A margem agora ela é 1 centímetro aqui no lado direito, 1 centímetro abaixo, 1 centímetro acima, 2 centímetros do lado esquerdo, que é para poder prender no caderno, né? Eu vou usar aquela ferramenta de offset, que faz linhas paralelas. Como isso aqui eu fiz como sendo um polígono, ou seja, ficar nesse elemento, que na verdade é um polígono, que ele é feito através de polyline, repara lá, criar retângulos polyline. Está criando uma polyline, ou seja, uma linha que é uma linha contínua. Quando eu clicar em offset e me dá o valor de 1, que já estava ali antes, digito 1 e dou Enter, ele já me faz para fora ou para dentro o tamanho que eu quero é para dentro. Externamente tem aquela medida de 21 por 29,7. A margem é para dentro. Esse lado aqui tem 2, como é que eu faço? Eu poderia de novo digitar 2, cortar usando trim, usando fillet, qualquer ferramenta. Mas eu posso fazer de um jeito mais rápido, dou ESC, então ESC só basta para sair. Clico nesta linha, aparece os grips, né, das linhas, que são as linhas de controle dessas linhas. Clico nesse do meio e arrasto, né, clico e mexo e digito 1, ou seja, aumentei aqui para 2. Vou fazer aqui nesse formato, que é o formato que eu quero colocar esse projeto aqui na escala de 1 para 200. Tem que caber dentro daquele formato. Vou desenhar o retângulo. Vou lá no retângulo ou REC no teclado, olha lá, REC no teclado me aparece. Clico. Vou pegar isso, eu vou entrar no mover, M de mover. Cliquei. Trouxe para cá. Mesma coisa, offset. O último valor fica ali guardado. Eu dou Enter. Clico e mostro se eu quero para fora ou quero para dentro. Quero para dentro. Dou um ESC, clico e puxo aqui 1 centímetro. Digito 1 no teclado. Então está aqui o formato. Isso é formato. Tá? Eu já preparei aqui o Layers, nessa aba aqui de Manage, né? Layers propriedades, vai me abrir essa janela, deixar ela fixa aqui. E eu já criei os layers que são os layers corretos. Esses aqui estão errados, tá? Esses layers têm que ser consertados. Eu não vou fazer isso porque não é o caso dessa aula. Então existe o layer que é arquitetura, que é a disciplina que nós estamos trabalhando, FLH, que é folha. Então eu tenho que pegar esses objetos, que são as folhas, selecionei, venho cá em cima nesta aba e coloco, clico para poder jogá-lo para dentro deste layer. Então ficou dentro do layer. Aqui eu posso alterar as características, ou seja, essas linhas externas, estou selecionando com a janela verde, né? Que ela pega tudo. A cor é uma cor linha mais fina, que é a linha vermelha. Né? Aqui depois nós vamos ver que essas linhas aqui, cada cor dessa recebe uma espessura, mas é progressiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Espessura 0,1, espessura 0,2, espessura 0,3, espessura 0,4, 0,5 e 0,6. E aqui dentro eu tenho uma linha um pouco mais grossa. Então eu venho cá de novo, nessa aba de propriedades, clico lá na cor e ponho uma cor um pouco mais grossa. Então essa é a cara básica, né, do formato A3 e A4 e posteriormente do A2 e do A1. A mesma margem e as mesmas colorações. Bom, esse elemento aqui eu quero colocar aqui dentro. Esse elemento também recebe um layer específico para ele, que já está colocado. Está vendo escrito Viewpoint ali em cima? Se eu clicar aqui, ó, ele vai me falar que é um Viewpoint, eu tenho que vir colocar ele no layer Viewpoint que eu também criei através disso aqui. Vim cá em cima, nessa abinha novo, ó, novo layer, e aqui eu coloco. Então eu vou criar um layer lá de arquitetura. Arc-alvenaria P01, ou seja, estou falando que essa alvenaria ela está com um traço fino. Então a cor correspondente ela é cor fina. Cor o quê? Cor 1. Cor 1, P1. Se fosse alvenaria P2,
ficou 2 e por aí adiante. Então ficou caracterizado aqui. Mas o nosso caso aqui era colocar essa janela de Viewer Point, né, no Layer Viewer Point. Essa janela de Viewer Point no Layer Viewer Point. Seleciono as duas e clico lá no Layer Viewer Point, que eu também criei dessa mesma forma como eu acabei de criar isso aqui. Tá? Bom, já estamos aqui, já quase no ponto de... Vou clicar aqui nesse cantinho para levar isso para lá, deixar aqui escondido, eu passo o mouse ali e volta. Eu tiro o mouse ali, esconde. Vou agora pegar esse objeto do meu desenho que está no Model, que eu abri a janela MView e criei, e vou tentar colocá-lo dentro desse formato aqui. Posso vir aqui e mover, né, vir na janela aqui, propriedades, né, modificação na aba de ribbon, mover e mover para cá. Mas eu vou deixar aqui, vou criar um novo viewpoint. Então vou vir aqui no Layer, vou colocar o Layer corrente como viewpoint, vou digitar MV no teclado e vou clicar deste cantinho a esse cantinho aqui. Tudo que está lá no Model veio para cá de novo. Tem 3 janelas de viewpoint. Eu posso ter muitas janelas de viewpoint, não faz diferença. E cada uma dentro de uma escala que eu quero. Como que eu ativo essa janela? Com 2 cliques dentro, essa linha preta aqui ela vai ficar mais grossa e vai aparecer aqui dentro aqui, aquela roseta e aquele elemento de trabalho aqui também, que é tipo esse aqui. Tá? Então, vamos lá, 2 cliques. Apareceu a rosa, né, de pontos cardeais, né? E aquele elemento. Eu quero que esse elemento caiba aqui dentro. Como é que eu faço? Aleatoriamente, eu posso rodar o scroll do mouse aqui até ele ficar do tamanho dessa tela. E depois eu dou o fator de escala, que é logo em seguida. Mas eu gosto de fazer o quê? Posso clicar na mãozinha do pan, como posso clicar no scroll do mouse, trago para o centro, né? Rodo um pouquinho, só um pouquinho, né? Estou fazendo aquele zoom de aproximação rodando o scroll do mouse. E agora eu vou digitar o fator de escala. Como é que eu digito? É um zoom, repare que eu estou fazendo um zoom, mas é um zoom com um valor. Observação, isso só vale, esse tipo de fator de escala que eu vou dar aqui só irá valer e ficar correto se lá no Model eu estiver desenhando esses objetos em centímetros, estiver fazendo esse formato em centímetros. Então aqui eu vou dar meu fator de escala também para centímetros, ou seja, é como a escala acontece. Aqui eu quero que esse desenho fique na escala de 1 para 200. Eu digito zoom, Z no teclado, zoom, e me aparece lá naquele retângulo assim, real time. Eu não quero real time, eu quero aquele que está assim entre parênteses ali, ó. NXP. Então digito 1, que é a escala real, dividida por 200, que é a escala que eu quero colocar o meu desenho. E coloco em seguida a tecla XP, digito no teclado XP e dou Enter. Repare que o desenho cresceu de tamanho, né? E está na escala de 1 para 200. Repara que é bem diferente daqui, diferente de cá. Então, aqui está na escala. Para eu não perder essa escala, aqui embaixo na barra de status aparece um cadeado quando esse viewpoint está ativado. Aparece esse cadeado. Eu tranco isso aqui, porque eu estou trancando essa imagem aqui. Então eu não perco mais a referência dessa imagem, a escala que eu dei de fator de escala dela. Cliquei, travei. Se eu não fizesse isso, quando eu fosse dar um zoom, aqui eu estou dando zoom, a tela inteira está vindo junto, né? O formato com tudo. Se isso aqui estiver destrancado, na hora que eu dou zoom dentro disso aqui, ó. Ou seja, já perdi a escala, eu tenho que novamente bater o fator de escala. Eu consigo mexer para lá e para cá. Se está trancado, vou trancar aqui fora de escala. Quando eu mexo a tela inteira e dou zoom na tela inteira. Então, após feito a escala, vou destrancar. Então, Z de zoom, Enter, 1/200,
XP, Enter, coloquei na escala. Eu tranco. O que eu acabei de descobrir? Que esse formato é pequeno para eu colocar essa minha planta topográfica. A topografia do terreno, né? Está pequeno. Então, eu vou ter que partir para um formato maior. Saio do A3 e vou para o A4. Ok, então vou para o A4. Vou fazer o retângulo do A4, REC de retângulo. Deixa eu sair do comando aqui primeiro, né? REC, Enter. Vou ali no... Não está querendo desenhar. Ah, porque eu estou travado aqui, eu estou dentro do viewpoint ainda, tá vendo? Eu estou lá dentro do viewpoint, então não consigo fazer nada nessa área. 2 cliques para sair do viewpoint, agora sair. Ativou a tela, ficou mais escuro, ficou mais forte, apareceu rosácea. Dou 2 cliques fora, ele desativa aquela tela. Vou agora desenhar aqui. REC, desenhei. Vou mexer, tirar essa cópia ali, foi só para eu pegar o tamanho do formato. Vou trazer para cá, offset de 1, Enter, para dentro, pego aqui e puxo para cá. Nós já vimos isso, fiz o formato e agora eu tenho que colocar as cores. Tem a vassourinha mágica, clico na vassourinha, pego ali, clico aqui. Dou um ESC, eu dou um Enter, clico ali, ativo o comando e clico cá. Pronto, já está dentro. Aquele formato do viewpoint, se eu clicar que aparece esses pontos aqui no meio, eu consigo movê-lo. Dou mover e trago ele para cá. E aqui eu consigo ampliar a área dele. Estou ampliando para o tamanho do meu formato. Aqui eu já vi que já começa a colocar o formato lá dentro. Mas mesmo assim ainda está grande essa escala para o tamanho do formato. Né? Então eu vou ter que fazer uma escala um pouquinho menor, 1 para 250, senão vai ficar uma maquete muito grande. 2 cliques, destravo, que estava travado, destravo, zoom, enter, 1/250 XP. Diminuiu. Vou centralizar. Para não correr o risco de eu perder a escala, é legal eu tentar travar, mas se eu travar eu não consigo mover. Então o que eu faço? Vou trazer para baixo com muito cuidado. Vou conferir de novo, zoom, enter, 1/250 XP. Tá na escala, vai ter que ficar assim, não vou conseguir fazer mais menor do que isso. Vou trazer um pouquinho para cá para ficar mais centralizado, né? O mesmo tanto que eu corto da rua, corto lá de cá. E saio fora. Dou um ESC, deixo travado. Vamos conferir se a escala está normal? Zoom, Enter, 1/250 XP. Dou Enter. Tá ok. Travo e dou um clique fora. Então aqui eu tenho a topografia do terreno na escala de 1 para 250. Ah, vou fazer isso na escala de 1 para 100. Vamos ver ele aqui, se dá 1 para 100 aqui. Fazendo retângulo. Vou fazer o formato aqui em cima. Offset O no teclado. Enter. Clico dou um ESC, clico na linha. Digito 1 para poder crescer. Vou lá na vassourinha mágica e pego as características. ESC, Enter de novo. Criei a característica. E agora eu vou fazer um MView aqui para poder pegar, vamos supor, esse objeto ali para na escala de 1 para 100. É um projeto grande. MV, estou abrindo uma nova janela de viewpoint, Enter. Clico ali, clico cá. Já está no Layer Viewpoint, vou passar aqui para o Layer Corrente como o 0, que é recomendado a gente trabalhar. Dou 2 cliques, ativei a tela do MView, vou pegar esse desenho aqui. Então eu vou zoom, com pan, aumento,
e zoom, enter, 1/100, 1/100, XP, enter. Escala de 1 para 100. Ficou grande por formato, então vou colocar a escala de 1 para 125. Zoom, enter, 1/125, XP, enter. Ainda ficou grande. Ainda não consigo fazer essa minha maquete na escala de 1 para 125. Ou seja, o formato vai ter que ter um formato A0. Tá vendo como é que é a programação? Antes de eu começar a escrever qualquer coisa, eu tenho que fazer essa programação. Então eu tenho que pegar esse formato. Opa, pegou lá o... Vou pegar aqui. Fazer um formato A0. Vou copiar. Vou mover, né? Que é esse retângulo que eu fiz. E ele é um duplo A1. Né? Rotacionei. Fui lá no rotação. Selecionei. Clico no ponto, dou o sentido da rotação que eu quero. CO para copiar. Clico ali. Pego aquele ponto, copio para cá. Formato A0. Retângulo. REC, Enter. Clico ali. E trago esse retângulo que eu fiz para cá. Esse é um formato A0. Mesma coisa das margens. Offset de 1, Enter. Margem para dentro. E aqui de novo é 1. Vou deixar ativado aqui o ortogonal, que é muito importante. 1. Pronto. Isso é um formato A0. Vassourinha. Pego a característica daqui. Pego a característica dali. Né? Está dentro do layer arco e folha. Pego esse viewpoint, movo com ele para lá, vou desativar o ortogonal, F8 também desativaria, trago para cá, ampliando essa minha janela. Cliquei no cantinho, ampliei. Do mesmo jeito que eu amplio, eu posso reduzir, né? Quero pegar só um pedacinho do formato do desenho. Eu posso. Dou 2 cliques, vou lá no pan, centralizo. E agora eu posso voltar para aquela escala de 1 para 100. Zoom, Enter, 1/100, XP, Enter. Ou seja, está aí o desenho na escala de 1 para 100. Ok? Para não ficar muito extenso, vou terminar por aqui.